Agora vamos ver o que a Nanda acha dessa brincadeira toda. Esse vídeo... A sua vida pode estar ruim, mas só de você não ter votado no Lula, pense que já é uma vitória. Agora o governo decidiu pegar o seu próprio dinheiro e cobrar juros em cima. O famoso contrato Caracu. Você sabe o que é o contrato Caracu? Um entra com a cara e outro entra com... O governo entra com a cara e você com o resto. Já comenta aqui se você conhecia o contrato Caracu. Mas por que que isso é tão ruim para você e por que que a gente não tem que comemorar esse tipo de notícia? Hoje eu vou fazer um react do Lula, tem também react da Crazy Hoffman. Então eu vou explicar toda essa situação aí desse novo crédito consignado que o governo liberou. Mas antes da gente começar nesse canal, nós falamos de economia, mercados e investimentos. E se você se interessa por esse tipo de assunto, e se você não é esquerdista, não fez o L, por gentileza que... No meu outro canal, no meu canal de hardware, eu coloquei uma chamada assim também, né? Eu coloquei uma chamada quando alguém clica aqui no Papa Hardware pra ver qualquer vídeo, o pessoal vai fazer um comentário, parece assim, políticas do canal, né? Esquerdistas não são bem-vindos. Eu me basei na Nanda Guardian, tá ligado? Aí o pessoal fala assim, nossa André, mas aí você está querendo que metade da população não assista seus vídeos? E eu falei, sim, é exatamente isso. Mas hardware não tem nada a ver com política. Mas eu não quero. Renan Mulher mandou R$50. Tome Lee. A Renan Miller tá patrocinando agora o vídeo então aí, ó. Você se inscreva no canal e também deixe o seu like aqui para me apoiar. Gente, não custa nada, tá? Não custa nada deixar o likezinho e me ajuda bastante. Vamos então para o vídeo, gente. Aqui o Lula falando boa notícia para trabalhadores e trabalhadoras. Vamos dar uma olhada aqui. É isso aqui, ó. É isso aqui. Tá meio baixo o áudio do Lula, peraí. Não dá pra aumentar muito. Você pensou que era fake news? Quando a semana passada nós avisamos que a partir do dia 21 você ia ter direito a empréstimo com juros mais baratos? Pois bem. Esse o Lula da máscara aqui, da máscara de silicone, eu não curto muito ele. Tu nota que o Lula, esse Lula aqui da máscara de silicone, ele é estranho porque tu nota que na pálpebra, nos olhos dele, parece que não tá bem recortado, né? Não fizeram um bom trabalho ali, entendeu? Aí esse Lulinha aqui que tem a pálpebra esquisita aqui, é que ele fez uma cirurgia na pálpebra, né? A verdade é essa, né? Ele fez uma cirurgia na pálpebra, tirar uma gordurinha da pálpebra e tal. Cara, o pessoal entra pro funcionalismo público, cara, até o buraquinho lá fica rosinho igual a bochecha da Peppa Pig, irmão. Você que é trabalhador CLT, gosto desse Lula aqui. O empregado do meio, empregado ou empregada doméstica, o trabalhador rural, fique sabendo o seguinte. O crédito do trabalhador já está disponível a partir de hoje na sua carteira de trabalho A hora que liberar para minha empresa isso, eu vou ir dentro até o talo. Digital. É um crédito a juros baixos para você fazer aquela reforma, comprar uma geladeira, trocar a televisão ou fazer o que você quiser. O mais triste, né, é quando o cara fala assim, é um crédito fácil para você comprar uma geladeira. Tipo assim, o pobre ele é tão miserável que ele não tem coisas básicas para a existência dele. Ele precisa cogitar pegar um empréstimo do governo para comprar uma geladeira. Algo que um jovem de 16 anos virando hambúrguer no McDonald's compra com 2 tardes de trabalho. Uma geladeira. Quer pagar uma dívida que você tem que tem um juro mais alto? Você pode resolver. Caraca, esqueceram de maquiar esse pescoço do Lula aí, né, cara? Puta que me pariu, dá uma olhada nessa porra aqui, parece o meu saco, irmão. Tá ligado? Porque o homem ele é viril, né? O homem, ele chega ali com 40 anos, ele vai ficando mais gostoso, né? O homem, ele é o oposto da mulher, né? A mulher vai decaindo, o cara vai melhorando. Mas dá uma olhada nesse pescoço do Lula, cara. Isso aqui parece o meu ovo, cara. Cacetada, que coisa nojenta, irmão. Grande parte. É por isso que ele deixou barba, tá ligado, né? Vocês estão ligados, né? A barba, ela é um mecanismo de defesa. A barba, vocês acham, o Alder tem barba porque ele é viril, 1130 de testosterona. Não, não é nada disso. Eu tenho a barba porque, olha só, eu tô aqui numa negociação, eu tô aqui falando uma coisa com vocês, acontece alguma merda, tô negociando com alguém ali e pum, acontece uma parada que eu me sinto desconfortável. Sabe quando o cara se sente desconfortável, o cara engole seco?
Você viu engolindo seco agora? Você não viu? Você não viu e você não é mentalista. Você não consegue ler o que tá acontecendo. Então a barba, ela já esconde uma parte do meu rosto, tá ligado? Ela já esconde uma parte do meu rosto que poderia demonstrar algum tipo de fraqueza. Então eu já fico superior a vocês. Eu fico superior a uma pessoa que não tem barba. O Lula deixou essa barba dele crescer. O Lula parece que tá cagando um tijolo nesse frame aqui. Mas olha só. O pescoço é foda, né, irmão? O pescoço é foda. E se tu deixa uma barbinha um pouquinho maior aqui, tu já esconde essa fraqueza de mostrar que você tá ficando velho. Porque essa parte aqui é muito fácil. Você meter um botox, meter um, tá ligado? Meter tá ligado? Uma fita durex aqui, tu mete uma fita durex aqui, puxa assim, né? Aí bota a máscara por cima. Tô brincando. Não tem problemas. Vamos à luta e boa sorte. Como que funciona esse crédito consignado? Você pode usar 10% do seu FGTS e até 100% da multa rescisória. Ou seja, vamos lá. O governo sequestra o seu dinheiro através do FGTS, que historicamente rende menos do que a própria inflação. Quer dizer, o dinheiro é seu, mas o governo toma de você porque ele acredita que sabe lidar melhor com o seu dinheiro do que você mesmo. O seu dinheiro fica preso, o que prova que não existe propriedade privada no Brasil. Propriedade privada é apenas na teoria. E agora o banco empresta dinheiro usando esse dinheiro como garantia. Ou seja, você paga empréstimo em cima de um dinheiro que é seu. Qual que é a lógica disso? Por que não libera logo o FGTS? Tem que liberar essa... É aquela parada, né? Tipo, é aquela parada do governo falando assim, nós precisamos reduzir o preço dos alimentos. É muito simples. É só eles tirar os impostos sobre os alimentos. Mas daí não, eles querem dar subsídios pro empregador contratar PCD, ele quer dar subsídio pra não sei o que. Tudo ele tem que estar envolvido. O governo nunca tem uma solução que é tipo assim, nós vamos parar de se envolver nisso e aí vamos deixar a economia ver o que acontece. É muito simples o cara parar de cobrar imposto sobre a semente que a gente compra da China hoje, sobre os insumos, sobre a colheita, sobre o combustível, sobre o frete, sobre o transporte, a armazenagem, o processamento do produto. É só tirar, né? É só o governo parar de intervir naquilo que o preço baixa. Tá ligado? Não, mas eu tenho que dar subsídio pros meus amigos. Eu tenho que dar ajuda só pros meus amigos e só pra quem tá perto de mim. Sabe o que eu quero? E é que nem aqui o do FGTS. O governo, em vez de falar assim, cara, eu não vou me meter nessa pica, não. Peguem, saquem o dinheiro. Porque o Bolsonaro, o nazista estuprador de girafas, deixava você sacar o seu FGTS no dia do teu aniversário. No mês do teu aniversário, tu podia sacar. Agora não, agora tu tem que pegar o teu FGTS como... Tu tem que dar 10% do teu FGTS de entrada pra pegar um empréstimo de um dinheiro que já é teu. Não tem lógica, cara. Então o Estado, ele nunca dá um passo pra trás, ele sempre dá um passo pra frente, cara. Não dá pra entender, ele sempre intervém mais, cara. E essa intervenção é que transforma a nossa vida uma merda. Não existe nenhuma característica da sociedade hoje que o Estado não esteja pegando o teu dinheiro. É foda isso. Merda dessa. Vocês entenderam essa parte? Você paga juros sobre o seu próprio dinheiro. Esse é o governo que combate até o saque aniversário. Em outras palavras, você não pode pegar um dinheiro que é seu a hora que você quiser, mas você pode contratar um empréstimo consignado que coloca o seu próprio dinheiro como garantia. E assim, vamos combinar que só o termo FGTS é nojento. Já disse que o cara é pobre, né, meu? Aí vou pegar meu FGTS, caraca. Já me dá nojo, eu tenho ânsia, porque assim, FGTS é a cara do subdesenvolvimento do Brasil. Imagine explicar isso para um gringo. Imagine o gringo perguntando, what is FGTS? Essa porcaria tem que acabar. E sabe, eu vou contar uma situação pessoal aqui com você. Não, é uma coisa de pobre, né, irmão? É uma coisa, é tipo tu escutar assim, é tipo tu escutar um CLT. Tá ligado? Que agora a CLT passou a ser xingamento. E tem que ser xingamento mesmo. Quem trabalha na CLT precisa ser humilhado intelectualmente. As pessoas precisam acordar que a CLT, que a FGTS, que toda essa intervenção do Estado é
ruim pra gente. Vocês que aconteceu comigo, que eu fiquei ofendida, tá? Vocês acreditam que uma empresa veio tentar me patrocinar? Veio tentar me patrocinar, me oferecer patrocínio para eu promover o FGTS. Ah, essa merda me chamaram também. Vários canais já fizeram, né, cara? Até o Peter do Ei Nerd, um monte de gente, né? Ai, como sacar o seu FGTS antes? Umas porra assim, sabe? Que é literalmente uma empresa que tu vai fazer um empréstimo deixando o teu FGTS como garantia. É isso, é saque antes, e a empresa leva uma parte. Isso já é velho, vocês podem pesquisar aí que tem vários, você já deve ter visto, agora vocês vão até fazer um processo de regressão, de lembrar que vários influenciadores grandes já fizeram isso. Ofereceram pra mim também essa merda, de tipo, você oferece pra galera e não sei o que, a gente vai te pagar tanto. Eu falei, cara, foda-se essa merda, tá ligado? E, gente, eu vou deixar o print do e-mail aqui falando... Aí, ó. Sou do grupo tal, estou tendo contato para apresentar uma oportunidade que possa alavancar ainda mais a produção de conteúdo, ao mesmo tempo fornecer informações valiosas. Atualmente somos responsáveis por mais de 80% dos conteúdos sobre FGTS no YouTube, o que força... É aquela porra, já expliquei. Que potencial do meu canal para falar de conteúdo sobre o FGTS. Qual que é a lógica? Gente, por um acaso, eu tenho cara de quem promoveria o FGTS? Eu tenho cara... Não. De quem defende direito trabalhista, CLT, só de pensar, de proferir essas palavras, me dá ânsia. E assim, há quem defenda o FGTS sob a alegação que é para obras públicas e não sei o que, de infraestrutura urbana. Gente, olha para as ruas do Brasil. Toda vez que eu vejo esse tipo de foto, eu lembro da musiquinha da intro do Cyberpunk 2077, tá ligado? Bem-vindos a Night City. Olha os fios nas ruas. Isso daqui é horrível. Como que a gente normalizou isso? Quando eu falo que as ruas americanas, que as calçadas americanas são bonitas, que você não vê fio na rua, porque é fiação subterrânea. Ai, aí você tá sendo vira-lata. Agora o pseudo-intelectual aprendeu essa palavrinha, vira-lata. É até uma certa arrogância, né? A pessoa vive, né? Convive com essa feiura, mas acha que tem que defender o Brasil, pior ainda, defender o FGTS. Como que alguém acha isso daí bonito? Já é errado. Aqui na região onde eu moro, não tem esses postes desse tipo, né? Isso aí é uma característica do Rio de Janeiro mesmo, né? Milícia, área de invasão, esse tipo de coisa, né? A própria existência. Agora eles fazem um empréstimo consignado a ele. Então, assim, é cracolândia total. E só fazendo um comentário importante aqui, gente, não adianta vir querer patrocinar o canal. Não adianta querer vir dar dinheiro pra eu falar de roupa, de banco, de corretora. Tem vários influencers aí que fica se prostituindo digitalmente, aceitando patrocíniozinho. Eu sou esse cara. Eu sou esse cara que a Nanda tá falando. Eu aceito sim. Não aceito não, cara, não aceito não. Não faço propaganda, eu não aceito patrocínio. Sabe por quê? Porque a minha independência não tem preço. A única... Mas vem cá, mas a Nanda faria um patrocínio de um Cambridge, né? De um curso de inglês foda e tal, né? Empresa parceira aqui do canal é a Brasil Paralelo. Mas eu nem faço por dinheiro, não. Eu faço por uma... eu faria por dinheiro, hein? Eu faria por dinheiro. Brasil Paralelo, me patrocina, por favor, Brasil Paralelo. Genuína identificação com os valores da empresa, por eu ser cliente muito antes de conhecê-los. Então, a propósito, a Brasil Paralelo está com um novo documentário, Rio de Janeiro, Paraíso em Chamas. Sou de Feira de Santana, pior cidade do Brasil. Cara, a gente podia fazer um quadro desses, né? A pior cidade do Brasil, a gente podia botar no Google Maps e dar uma passeada, né, de carro por lá. Eu convido você a assinar, a investir na sua formação intelectual. É só clicar no primeiro link que eu vou deixar aqui nos comentários e também no link da descrição deste vídeo. E pior, que tem um monte de gente, Ô, Corfin, que é isso, irmão?
Que é isso? Vira membro do canal. Tentando adquirir, fazer esses empréstimos, né? E esse tipo de medida é ruim, não só do ponto de vista, assim, que é um absurdo a própria existência do FGTS. Agora o governo, você pagar juros por um dinheiro que você deveria ter acesso. Não só por essa perspectiva pessoal, mas também por uma perspectiva mais ampla no sentido econômico. Entenda que o estímulo de consumo, o crédito consignado, ele estimula o consumo imediato, Sim. uma vez que antecipa uma renda futura, que pode nem existir, né? Qual que é o resultado disso? Um aquecimento da economia, um aquecimento, um aumento da demanda por bem. Rafa HSC mandou 10 reais. André, você acabou com minha semana. Por sua culpa, descobri que existem reclamações no Reclame Aqui de brasileiros que caíram no golpe do urubu do Pix e ficaram indignados. Que país amaldiçoado, PQP. Pior que existe, cara. O cara cai num banner do Urubu do Pix 16k, né? Não é nem 8k, é 16k. Urubu do Pix 16k. Cara, com a foto do Celso Russomano, né, caralho? Bens e serviços, sem que ocorra um aumento proporcional da oferta, Isso aconteceu muito durante a pandemia, onde o governo começou a dar mais poder de compra para as pessoas sem aumentar a produtividade. Isso gerou quebras na cadeia produtiva dentro do Brasil também durante a pandemia. produção de bens simultaneamente. Ou seja, se você tem de um lado um aumento de demanda e uma oferta, uma produção que não dá conta desse aumento, qual que é o resultado? Inflação de preços. E inflação de preços não... Isso aconteceu durante a pandemia. A inflação de preços, ela geralmente é criada pelo Estado, é o pior momento de todos. Quando ele imprime dinheiro, ele gera inflação, mas existe aquela inflação de preços quando aconteceu durante a pandemia, por exemplo. A média da renda das famílias do Brasil nunca foi tão alta quanto foi durante a pandemia, né? Apesar de que o Lula tá falando que agora está mais alta. Agora está mais alta por uma questão de fluxo inflacionário, não por poder de compra. Mas durante a pandemia, as famílias subiram 600 pila a renda sem aumentar a produtividade. Aumentou uma inflação de preços em alguns produtos, né? Em alguns produtos, quase, não vou dizer todos os produtos, mas teve alguns produtos que foram mais afetados do que outros, né? Não é IPCA. IPCA é um cálculo aproximado, irrealista e manipulado. Eu explico melhor sobre o cálculo do IPCA nesse outro vídeo que eu vou deixar aqui para vocês assistirem. Além da pressão inflacionária, há um custo fiscal direto no estímulo de consumo, nos empréstimos do governo. Porque se o governo cobre inadimplência, isso aumenta gasto público. Só vou dar pausei no frame. Pausei no frame estranho. Só vou chamar atenção aqui porque é impressão minha ou esse é o vídeo da Nanda que ela tá mais bem produzido de todos? Cabelo, maquiagem, hoje tá bem produzido. E amor, eu te amo. Eu sei que tu vai olhar esse vídeo no futuro, mas tu sabe que é a única pra mim, né? Tô falando aqui pra gerar engajamento, gerar like, gerar comentário, né? Então vai lá. E prejudica as contas do Estado. E aí, se as contas públicas estão deterioradas, isso tende a afastar investidores estrangeiros. E aí, se sai mais dólares, o dólar tende a subir em relação ao real. E se o dólar sobe, os componentes, a matéria-prima e produtos que são indexados ao dólar também sobem de preço, aumentando mais ainda a pressão inflacionária nos preços. Eu estou falando em termos de variáveis isoladas, tá? Não é só isso que faz o dólar subir ou cair, não tô falando que vai subir semana que vem, não, eu tô supondo aqui um cenário de completa deterioração das contas públicas. Fato é que medidas de crédito mal calibradas podem ampliar o déficit público, que, convenhamos, né, não é... Admita, Matsuki. É nada agradável, né? Se a gente olhar aqui a trajetória do saldo das contas externas do Brasil, fevereiro foi o maior para o mês em mais de 10 anos. Então teve uma evolução do... Caraca, cara, dá uma olhada nisso aqui. O Brasil voltou, né, cara? O Brasil voltou. Olha pra onde é que o Brasil voltou, gurizada. Caraca, o Brasil voltou mesmo, pessoal. O Brasil voltou.
déficit quase 3 vezes mais. O investimento em estrangeiro compensou essa saída, mas na verdade ele está praticamente igualando o déficit, ou seja, um claro sinal de deterioração de contas públicas. E o que eu faço com isso? Porque não adianta só você olhar a situação do país, ficar preocupado e não fazer nada. Como que você se protege disso? Diversificando o seu patrimônio em diversificando, comprando tudo em Bitcoin. Moedas além do real brasileiro. É inacreditável que, diante desse cenário, famílias, pessoas ainda têm a maior parte do seu patrimônio no Brasil. Inclusive, se você tem mais de 100 mil dólares para enviar para o exterior e ter a sua carteira administrada no maior mercado de capitais do mundo, preencha esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, que é mais de 100 mil dólares, Nanda. Aí apertou, hein? Agora me pegou aqui. Me pegou nessa... Minha equipe entrará em contato com vocês. Antigamente, tem vários vídeos aqui no canal, nós atendíamos clientes menos de 100 mil dólares, mas nós estamos mudando algumas estratégias aqui no escritório e hoje a régua mínima é 100 mil dólares. Daqui a pouco a gente ainda vai subir um pouco mais ainda essa régua. Então, aí que é bom, trabalha só com a elite. Entre em contato conosco, explica um pouco da situação, o que você pretende com esse dinheiro, qual que é o seu perfil de investidor, se você tem algum conhecimento, enfim, conta um pouco sobre a sua vida, sobre a sua história, que nós entraremos em se não tiver conhecimento, vai vir um COI, hein? Contato com você e iremos te oferecer a melhor solução. O que é curioso da expansão do crédito é que pode dar um ar de prosperidade, de aquecimento da economia de pessoas. O Israel comentou aqui. Era pra ser normal ter mais de 100 mil dólares sobrando? Eu spawnei no server errado. Cara, 100 mil dólares de patrimônio já é, eu acho que, menos de 5% da população brasileira. Patrimônio que eu tô dizendo é o quanto vale a casa do cara, o carro do cara, tudo. Se juntar tudo, não dá de patrimônio 100 mil dólares. Então a Nanda, a empresa da Nanda, atende o top, né? Só aquela babinha, né, da população, né? O que não tá errado, né, cara? Pessoas felizes, né? Como o próprio Lula falou no vídeo. Agora... Coloca tudo em COI com vencimento 2095. Fechou. Agora você vai poder comprar sua geladeira, né? Dá um ar de riqueza, mas riqueza não se cria do nada. Uma coisa que o esquerdista nunca faz é questionar os custos de uma medida como essa. E a conta, uma hora chega. Eu recomendo fortemente que vocês leiam esse livro aqui, Ação Humana, do Mises. Isso daqui é uma... Porra, Nanda, dá uma olhada no tamanho do livro aí, irmão. Até o PDF, eu baixei esse livro aí. Quando eu baixei esse livro em PDF, porque ele é domínio público, né? Você pode baixar ele. E se não pudesse, foda-se também, né? Bota aí Ação Humana, Ludwig von Mises, PDF. Vai ser o primeiro link, provavelmente. Vocês vão achar no Google aí. Cara, dá uma olhada nessa parada aí, irmão. Pô, só sei ler se tiver imagem, né, cara? Porra, só sei ler se tiver imagem, né, cara? Letrona grande, sei lá, né, cara? Eu baixei esse livro aí, sei lá, 200 MB o PDF. Falei, caraca, mas é com ilustração? Aí eu abri, começou a carregar aquele negócio. Falei, caraca, porra, que coisa rolar pra baixo. Falei, que isso, cara? 100 páginas, 200 páginas. Eu falei, rapaz do céu, cara. Tá aí um livro. Ó, vou falar pra vocês, hein. Se alguém doar o dinheiro, eu compro o livro aí. Deixa eu ver quanto é que tá esse livro aí. A Ação Humana... Ludwig von Mises. R$152, capa dura. 1020 páginas. Pô, dá uma olhada nisso aqui. Como é que até pra pegar na mão é difícil, né, cara? That's what she said. Pô, até pra pegar na mão, eu tenho que cortar ele em 2 pedaços, né, cara? Pô, é tipo ler Senhor dos Anéis, aquela versão do Senhor dos Anéis. Tá ligado aquela versão do Senhor dos Anéis, que é os 3 livros juntos? Uma vez, pô, vou comprar Senhor dos Anéis aqui, eu vou comprar essa versão aí. É uma versão capa dura, bonitona. Os 3 livros juntos do Senhor dos Anéis. Pô, viu um negócio que era um tijolo, cara. Era um tijolo, assim. Não tinha como ler. Eu dei aquela porra lá pra alguém. Eu nem lembro pra que eu mandei aquele negócio, cara.
obra-prima, tá? Lê isso daqui, vai te dar mais conhecimento que pessoas que trabalham no Banco Central, que economistas mainstream, que falam um monte de besteira. Isso daqui é a base. O resultado final da expansão do crédito é um empobrecimento geral. Alguns podem ter aumentado sua riqueza, não deixaram a histeria coletiva ofuscasse a sua razão. O que é essa histeria coletiva? Ai, agora eu vou poder comprar tudo, agora o Lula me deu. Agora aquele iPhone vai pintar aqui, agora vai ser... Como é que é? Agora você é iOS, irmão. Outros indivíduos ou grupos de indivíduos podem ter sido favorecidos, sem qualquer... Então vou fazer o seguinte, ó, alguém doa a grana aí que eu vou comprar esse livro pra botar aqui na nossa estante aqui, ó, pra tentar aprender economia por osmose. Deixa ele perto, tá ligado? Passa, se tiver perto, passa energia pra ti, tu aprende aquilo. mérito próprio, pelo simples fato de que os bens que vendiam aumentaram de preço antes dos bens que compravam. Um exemplo disso, ações do varejo bombando. Apenas por uma decisão do governo, as ações do varejo estão bombando, porque elas estão respondendo bem a esse estímulo artificial. Mas sempre quando o governo imprime dinheiro, a primeiro mercado que sobe é as ações, cara. conta um dia chega, ó, como o Mises continua aqui, ó, mas a imensa maioria terá de pagar a conta do mau investimento e do sobreconsumo ocorridos durante o boom. Os austríacos chamam, né, esse maus investimentos de malinvestments, que ocorrem durante um período de expansão do crédito, expansão da oferta monetária, e isso leva inevitavelmente as pessoas a adquirirem dívidas e produtos que não fazem. Não, eu vou ler Ação Humana, cara. Eu já li vários livros do Mises, cara. Só que o Ação Humana eu ainda não li. Tá ligado? Mas é um livro que eu vou ler sim. Num cenário de juros mais altos, e aí uma hora a conta chega. Esse boom se torna insustentável e como resultado vem a crise. Esse é o resumo da teoria austríaca dos ciclos econômicos, a Tassi, que explica como as crises, na verdade, elas são originadas pela intervenção do governo através da manipulação de juros. E como Mises muito bem fala aqui, isso leva ao empobrecimento. E são medidas como essa que farão com que o Brasil continue pobre, miserável, irrelevante para o resto do mundo e com pessoas, infelizmente, muitas pessoas ignorantes que ainda acreditam nessas medidas populistas. Você nunca verá um esquerdista falando em produzir mais. Ele não está preocupado com isso. Porque se o esquerdista estivesse preocupado com produzir mais e, consequente, aumento da geração de riqueza através dessa produção, porque o que torna um país rico é a produção, né? Estados Unidos é rico porque é altamente produtivo. Não, o esquerdista ele não tá preocupado com isso, ele tá preocupado em estimular o foda é que o brasileiro, ele fala de produção da seguinte forma, mas lá trabalha 1 hora menos por dia do que aqui, e a gente trabalha mais. O brasileiro, ele é muito nessa pilha de tipo assim, eu preciso trabalhar mais para produzir mais, e na verdade não é bem assim, né? A produtividade do brasileiro não cresce há 40 anos. Por aquela série de fatores que eu já falei pra vocês. Não tem como tu aumentar a produtividade de um orangotango, sendo que tu não coloca ele trabalhando no maquinário mais especializado. Nós precisamos que as empresas do Brasil consigam investir em maquinário, em especialização, para que esse funcionário consiga produzir mais. Não é porque tu fica 10 horas abrindo um buraco no chão que você é tão produtivo quanto um cara que está trabalhando numa outra empresa. Trabalhar mais... É mais interessante a gente trabalhar melhor do que trabalhar mais. Só que como que a empresa... Eu já falei, já fiz vídeo sobre isso. Como que a empresa vai colocar um computador mais rápido, um maquinário melhor, na mão do funcionário, sendo que para a empresa fazer isso, ela tem que... Cara, como é que ela vai tirar? Vai tirar dinheiro da onde? Então, nos Estados Unidos, funciona numa parada da seguinte forma. A empresa sobrou 100 mil dólares de lucro. Ela pode pagar imposto sobre esses 100 mil dólares de lucro, que, cara, é alto, não é pequeno, é até mais caro do que aqui no Brasil. Pô, André, você tá falando que nos Estados Unidos é mais caro o imposto do que no Brasil? Sim, geralmente é mais caro nos Estados Unidos o imposto do que aqui. Só que lá as empresas têm uma opção de pagar imposto sobre 100 mil dólares de lucro para o Estado, ou investir esses 100 mil dólares na empresa. E se ele investir o lucro da empresa na empresa, a empresa paga 0 de imposto.
Automaticamente o teu funcionário não vai ter uma cadeirinha merda, vai ter uma cadeira que nem essa aqui que é 3 pau. Vai ter um computador top. A empresa, nunca que a empresa vai querer pagar imposto pro Estado, sendo que ela pode investir na empresa dele. E aí o que acontece? Esse funcionário tendo um ar-condicionado, uma cadeira melhor, um computador melhor, e esse funcionário tendo uma estrutura melhor para ele trabalhar, ele consegue produzir mais, trabalhando menos. Olha que mágica, olha que absurdo. Sacou qual é que era? E o brasileiro fala, não, mas eu acordo às 5 da manhã e chego à meia-noite em casa. Eu trabalho pra caralho. Irmão, as tuas 2 horas de metrô não conta, depois 2 horas pra voltar não conta. Aí tu chega na empresa pra trabalhar com um computador velho, ou trabalhar com uma máquina velha que não produz, que não sei o que lá. Tudo isso conta para a sua produtividade. E o Brasil é uma pica porque faz 40 anos, desde que o Brasil... Na verdade faz mais que isso. Faz 40 anos que é medida a produtividade do trabalhador brasileiro e essa produtividade não sobe. Por que que não sobe? Porque o brasileiro não trabalha pra caralho? Não, o brasileiro trabalha pra um caralho. Só que o brasileiro trabalha muito tempo, mas não produz riqueza nesse tempo. Ele tá lá no maquinário velho, num ambiente... Imagina você trabalhar num ambiente que não tem ar-condicionado, você fica estressado mais facilmente, você não produz muito, a máquina tá sempre travando. Poxa, cara, sabe? É muito foda isso. E aí o brasileiro não consegue entender por que a produtividade do brasileiro não cresce. É foda, isso é triste. Consumo, ainda que de forma artificial, ainda que essa produção, essa oferta não acompanhe esse consumo. E isso leva ao empobrecimento geral. Eu sugiro fortemente que vocês leiam os austríacos. Tem outros vídeos aqui no canal também falando sobre Escola Austríaca de Economia, que eu vou deixar pra vocês. Se você ficou comigo até o final, comenta um eu fiquei. Eu vou ficar super feliz de saber que você me assistiu até o final. Muito obrigada, gente, e até o próximo vídeo. Cara, Nanda Guardian sempre um desbunde.